Graças a paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional. Primeiramente, eu quero esclarecer algumas coisas. Às vezes, se vocês verem eu olhando para outra direção, aqui tem um monitor e às vezes eu olho a câmera, às vezes eu olho como que está a captação de áudio, certo? Então, às vezes, se vocês verem eu olhando para outra direção, é justamente por conta disso. Hoje nós vamos iniciar o nosso devocional do nosso terceiro dia, que é o livro de Mateus, capítulo de número 3, número de Levíticos, livro de Levíticos, número 18, livro de Jó, número 37 e livro de Ezequiel, número 36, certo? Dando continuidade, hoje é o nosso terceiro dia do nosso devocional, do nosso roteiro de leitura das Escrituras Sagradas em 365 dias. Então nós começamos aqui, os textos de hoje nos conduzem a uma verdade central das Escrituras. Deus ele vai chamar o seu povo ao arrependimento, ele vai estabelecer limites santos e vai revelar a sua grandeza e promete transformação interior. Que a vida cristã ela começa com arrependimento. Ela continua com santidade e ela é sustentada pela ação do próprio Deus em nós. Em Mateus capítulo de número 3, nós vamos ver que vai surgir João o Batista. E ele é o precursor do Messias, ou seja, ele é aquele que veio antes do Messias para anunciar. João ele vai aparecer no deserto, longe do sistema religioso estabelecido da época. E a sua mensagem ela é simples e direta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Trazendo um contexto histórico para que vocês entendam, João, naquela época, ele se vestia como os profetas antigos, e especialmente como Elias. Mas isso não era coincidência, porque aí ele cumpre a profecia em Malaquias sobre aquele que prepararia o caminho do Senhor. João Batista, o batismo de João não era apenas um ritual externo, era um sinal público de arrependimento e de mudança de direção, exatamente da mesma forma o qual nós fazemos hoje, da mesma forma o qual imagino eu que eu e você um dia passamos por esse ritual que é o batismo. Então, era um sinal público de arrependimento e de mudança de direção. E quando os fariseus e os saduceus se aproximam de João, ele não vai os elogiar. Pelo contrário, João vai os confrontar, chamando eles de raça de víbora. E João ensinava que a linguagem religiosa não substituía o arrependimento genuíno. Quando Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. O Espírito desce como uma pomba e o Pai declara: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus é batizado, o céu se abre. E nós vamos ver ali que Deus ele vai falar: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui vemos a Trindade revelada: Pai, Filho e Espírito Santo. E o arrependimento ele não é uma emoção. O arrependimento é uma mudança de vida. Sem arrependimento, não há reino. As pessoas muitas vezes confundem o arrependimento como uma emoção, e não, o arrependimento é uma mudança de vida. O arrependimento não é aquele momento no qual você está ali na frente, que você levanta a mão. O arrependimento não é o momento no qual você é batizado. Não, o arrependimento é quando você decide mudar de vida e começa de fato a mudar de vida. Porque sem arrependimento não há reino. Em Levíticos capítulo 18, vai tratar de leis morais e relacionais.
Deus ele estabelece limites claros para o seu povo. Antes de listar os pecados, Deus faz uma advertência. Não façais como se faz no Egito e nem em Canaã. As práticas listadas eram poucas comuns. Quer dizer, as práticas listadas eram comuns nas culturas pagãs ao redor de Israel. E Deus estava formando um povo distinto. Santidade não é apenas religiosa, é prática, é diária e é relacional. Deus ele não adapta a sua santidade à cultura. Ele chama o seu povo a viver segundo a sua vontade. Seguir a Deus envolve dizer não às práticas normalizadas pela sociedade. Santidade é obediência por amor e não por aquilo que tem a oferecer. Em Jó, capítulo de número 37, Eliú conclui o seu discurso apontando para a majestade de Deus. Ele descreve trovões, relâmpago, neves, vento, chuva, mostra que Deus governa toda a criação. Quando o homem não entende seu sofrimento, ele pode contemplar a grandeza de Deus. Eliú, ele vai nos preparar para o que vem a seguir. Deus falando diretamente com Jó. E a contemplação da grandeza de Deus gera humildade. Nem tudo precisa ser explicado para ser confiado. Nem tudo a gente precisa entender para confiar que Deus ele está agindo, que Deus ele está fazendo. Ezequiel 36 é um dos textos mais poderosos do Antigo Testamento. Deus promete restaurar Israel. Não por causa do povo, mas por causa do seu santo nome. Deus promete algo extraordinário. Dar-se-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ele não apenas muda o comportamento, ele transforma o interior. E essa promessa se cumpre em Cristo e na obra do Espírito Santo. O Evangelho não é apenas perdão, ele é regeneração. A vida inteira, nós achamos e cremos que é através da nossa força que as coisas acontecem. Mas a verdadeira mudança não vem da força humana, mas da ação de Deus no nosso coração. E para concluirmos, Mateus ele nos chama ao arrependimento. Levítico nos ensina a viver em santidade. Jó nos lembra da grandeza de Deus. E Ezequiel nos revela que só Deus pode transformar o coração. O reino começa quando Deus muda quem somos por dentro. Só assim o reino de Deus vai começar. Quando Deus muda quem nós somos por dentro. E para que essa mudança aconteça na nossa vida é necessário que nós creamos. E é necessário que nós aceitemos ela. Porque Deus ele não é invasor. Deus ele não vai invadir o nosso coração, Deus não vai invadir o nosso interior. Não. Ele precisa que nós queiramos isso. Ele precisa que nós desejamos e que nós ansiamos isso de todo o nosso coração. E eu quero fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, cria em nós um coração novo. Ensina-nos a viver em arrependimento, santidade e confiança. Que a nossa vida glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém
e amém.